Bom dia a todos. Bom dia. Vamos nos assentando. Vamos nos assentando para a escola, vamos à escola, como diz. E quem já está chegando, já vamos ficar em pé, começar mais uma IBD. A gente vai começar cantando nossa música, tema da IBD, que é o motivo de estarmos aqui. Vamos à escola para aprender mais de Jesus Cristo em nossas vidas a cada dia. Não só os domingos, mas também temos que pensar a cada dia, a cada manhã, que nós temos que nos preocupar em parecer cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendemos seus princípios, seus mandamentos, para que possamos ter uma boa convivência, cada um de nós, com os irmãos em Cristo. E é bom sempre termos esse momento de comunhão, mas não só aqui, como o pastor também tem incentivado, a cada dia ligue para um, ligue para outro, onde você está, vamos comer junto, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Ter esse momento de comunhão é muito importante, mas vamos cantar essa música, vamos? Todos alunos na escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos à escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito muitos frutos possamos colher. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Alguém sabe quantas vezes já cantou essa música? Umas 2, 3 eu acho, talvez, né? Mas independente de quantas vezes a gente canta, já pararam para prestar atenção na letra quantas vezes ou não? Mais ou menos. Alguém já decorou a letra? Vou tirar a projeção do próximo culto para testar vocês. Mas o que a gente tem que entender é que toda vez que a gente canta alguma música, ou mesmo essa que tem sido a nossa música tema, é entender o que ela realmente está explicando. Mas fala, vem à escola comigo, ou seja, vamos trazer mais pessoas também para aprender. E fala, Jesus ser presente na escola, Ele quer estar presente nas nossas vidas a cada dia, todos os dias Ele quer estar conosco. E fala, inspirando-nos com santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher, para que possamos a cada domingo ou a cada manhã que você estiver aprendendo alguma coisa, você possa realmente desfrutar aquilo e aplicar aquilo nas suas vidas. Nós temos, às vezes, a tendência de somente ouvirmos e, legal, muito bom. Mas e a prática? O que vamos fazer com isso? Então, vamos para a escola, dividir em salas agora e aplique os estudos aqui feitos, aqui aprendidos. Amém? Pode se assentar os que ficam.
Muito bem, o pastor Antônio hoje vai palestrar para a gente, tá? E ele está aí só passeando, é brincadeira, tá? Então ele vai trazer a palavra para a gente. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe. Pega aqui. Isso, pega. Tá de camponeira. Vocês falam comigo, tá? Que eu entrego grátis. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? O pastor pediu para que eu falasse agora de manhã. E eu falando, a gente vendo sobre o assunto que está sendo tratado no mês. O mês é sobre o que mesmo? Missões, né? E baseado nesse aspecto, no assunto missões, eu vou falar nessa manhã sobre um assunto que inclusive eu tenho discutido com o Conselho de Missões da Igreja. Os irmãos, as irmãs que fazem parte do Conselho receberam um material que a gente está discutindo nos bastidores, a fim de orientar, de trazer informações. E eu acho que nada mais importante agora do que a gente estar alinhado sobre o que é missões, investimento em missões, exatamente sobre esse assunto. Então, nessa manhã, esse é o nosso tema, falar sobre missões. E eu quero iniciar, que a gente vai lendo dois versículos que são tremendamente conhecidos. O primeiro está em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, os últimos versículos de Mateus, os últimos versículos que estão lá, quando Jesus estava na fase de despedir-se dos discípulos, estava indo para os céus, logo depois da ressurreição. E lá em Mateus capítulo 28, ele finaliza, nesses momentos finais com seus discípulos, ele então deixa essas palavras que nós já lemos muitas vezes aqui na igreja. Eu tenho certeza que você já conhece, se não de cor, mas conhece bastante. Então, Mateus 28, os 18 a 20. Eu estou compartilhando a fala e a tosse, mas aí a tosse eu torço para o lado, aqui eu torço para o lado. Então, Mateus 28, 18 a 20 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. E o próximo texto, nessa início, é Atos 1:8, que também já tem sido lido muitas vezes aqui na igreja, mas é importante a gente tê-los na nossa mente agora, ao discutirmos esse assunto. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz aí, Atos 1:8, Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela igreja, e a igreja, nós sabemos, é composta por pessoas e não prédios. Louvamos ao Senhor porque em meio a esse prédio, ainda que alugado, vários irmãos e irmãs têm sido agregados pela graça do Senhor. Amém. Obrigado pela fidelidade deles, pela presença deles aqui na tua casa, que haja a plena disposição de que todos nós submetamos a tua palavra ao ensino do Senhor e que o teu Santo Espírito encontre corações abertos. Usa-nos, ó Deus, nessa manhã para falarmos sobre a tua palavra, compreendê-la e assim agirmos conforme a tua orientação. Pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, missões. Na verdade, o material que eu mandei para o Conselho de Missões, o nome que eu dei foi Política de Investimento Missionário, PIM. Né? Tem nada a ver com pupim, né? Mas PIM, política. Depois que eu vi a relação, embora que é com M, mas Política de Investimento Missionário, e a base desse material está para falarmos sobre isso. Eu não vou falar necessariamente do material em si, né? Mas usando esse material para a gente discutir os princípios que norteiam, que conceituam a questão de missões, e a gente tirar algumas dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida durante o caminho, durante a jornada, fique à vontade para perguntar. Primeiro, vamos entender os dois textos que nós lemos. O primeiro, Mateus 28, que nós acabamos de ler, ele diz o que lá? Quem está no contexto ali? Quem estava no contexto? Só para a gente entender primeiro o contexto, antes de a gente falar sobre o seu significado. Quem estava naquele contexto? Se você olhar um pouquinho antes, olha, verso 16, 28, 16 de Mateus, que diz lá, e os 11 discípulos, não é isso? Partindo para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns o duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo. Portanto, Jesus falou para quem? Os discípulos. Seus discípulos estavam ali. Então, primeiramente, a conversa
Essa conversa não foi para a multidão. Foi para a multidão? Todo mundo aí desse mundão afora, vocês devem fazer isso aqui. Não, ele não deu uma ordem para aqueles que estavam além, ou seja, dentro da multidão, aqueles que não tinham compromissos com ele. Então, aqui vem o Senhor dizendo, dando uma ordem a quem? Aos seus discípulos, né? Então, aqui é uma ordem restrita, portanto, aos discípulos. Portanto, ninguém pode fazer isso com essa autoridade que Jesus deu, a não ser os seus discípulos. Não sei o que você é, mas eu sou um discípulo, e você também, amém? Se você um dia foi salvo pelo Senhor Jesus, você se tornou um discípulo do Senhor. Portanto, esta ordem, ainda que naquele momento foi representada por 11 discípulos, seguidores mais próximos, mas todos aqueles que se colocarem para seguirem a Jesus, devem entender que essa ordem é para mim e para você. E qual foi a ordem que ele deu aqui? Primeiramente, ele começa dizendo sobre, afinal, quem que pode mandar? Quem tem autoridade, né? Tem um ditado velho aí, né, sobre a relação patrão-empregado, né? Obedece, como é que é? Como é que é o negócio? Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Ora, não é diferente com Deus? Não, manda quem pode, né? Quem que pode mandar aqui? Jesus está dizendo, me dado todo o poder no céu e na terra. Então, ele pode mandar? Pode. Me dado todo o poder, então tem alguma restrição? Não. O poder ele tem, a autoridade ele tem de sobra. Agora, falta o juízo aqui, né? Nosso, de obedecer ou não. E aí, qual é a orientação que ele dá nessa ordem? Então, ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem aqui é uma ordem com várias funções, várias tarefas envolvidas, né? Eu sei que alguns gostam aí no verso 19, da expressão ide. A expressão ide, ela tem um significado interessante, mas, na verdade, se você olhar na língua original, a palavra ide não é a importante aqui. A palavra ide não é a que se destaca no conceito. Na verdade, quando você olha na língua original, o que Jesus quis dizer, ele está dizendo, enquanto vocês estão indo, ou enquanto vocês estão caminhando, enquanto vocês estão vivendo, é esse o sentido do ide. O ide, portanto, não é a tarefa em si. O ide é apenas em que contexto nós vamos fazer essa tarefa. Então, não é apenas, eu estou indo, você está indo ou não está? Não, todo mundo está indo para algum lugar, certo? Você está indo para trabalhar, você está indo para sua casa, você está indo... Não importa, se você sair daqui, você está indo para sua casa, você está indo. Esse ir não é a tarefa. O ir é em que situação nós vamos executar essa tarefa. Ou seja, você está indo, falando com alguém, ou conversando, esse ir, portanto, é apenas a condição em que nós estamos. Bom, a tarefa mesmo não é o ir. A tarefa é a que vem em seguida, que é, qual é a primeira palavra que está dizendo aí? Fazer discípulos. E aí diz, então, de qual povo que era para fazer discípulo? Todas as nações. E aí, uma vez que é feito um discípulo, né, o discípulo se torna discípulo como? Aceitando Jesus como Salvador, não é isso? É pela salvação em Cristo que alguém se torna um novo aluno, um novo seguidor de Cristo. E uma vez feito isso, qual é o próximo passo? Batismos. Então, o batismo é uma ordem que Jesus deu aos discípulos para que fizessem àquele que se tornasse discípulo. Portanto, é uma sequência cronológica dos fatos. Enquanto vocês estão indo, vocês falem de Cristo, tornem essas pessoas discípulos, e uma vez tornadas discípulos, batize-as, né? Bom, uma vez batizou, né, já sabemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o verso 20 diz qual é a próxima tarefa. Qual é? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, qual é o processo aqui? Basta você falar uma vez na esquina e foi embora e já cumpriu a tarefa? Não. Entreguei um folheto. Não, tudo bem, se é essa a única oportunidade que você tem, é ótimo, né? Mas a tarefa é maior do que isso, não é isso? A tarefa envolve o momento de evangelizar e tornar alguém um discípulo, envolve o acompanhamento na sequência, que é torná-lo um discípulo, um seguidor, e a este você vai ensinar o quê? Ensinar todas as coisas que a palavra mostra. Então, portanto, observe bem que a vida cristã, como qualquer vida humana, não é assim? A vida humana não é assim? Né? Por exemplo, a gente já sabe, até pelo WhatsApp, que a nossa querida Raquel está lá com um baby, ela e o Mó está grávida, estão desgrávidos, e aqui um futuro vovô aqui, né? Vovô sim, né? Já é vovô, mas vovô pela segunda vez, né? Parabéns, vovô, viu? Bem-vindo ao time, né? Você está quase não alcançando. Só mais uns dois, falta mais uns dois aí. Você
faltam os dois aí, mas tá bem empatado. E olha meu jogo, ele tá rápido. Meu filho, eu vou chamar filhote de coelho. Mas enfim, uma criança quando nasce, já foi no berçário, na maternidade, já deixou a criança lá, e a mamãe e o papai vão embora. Você chamasse a mãe de quê? Cruel, né? Nasceu a criança, 9 meses, beijou, chegou na maternidade, deixou a criança lá, vai para casa. Não, já fiz a minha parte. Já deixei a criança no mundo. Essa é a tarefa? Não. Aí a gente começa a ter um processo, né? A mãe e o pai, né? Como esses dois, né? Novinhos, fresquinhos, os pais aí que estão esperando, né? O processo. E aí tem todo o processo de cuidar, todas as mães e todas as questões, até que se torne adulto, marmanjo o suficiente para cuidar da própria vida. Ora, a vida cristã é diferente? Não. O que é, na verdade, a ordem que o Senhor Jesus deu aqui? Analisando e comparando com o conceito da vida humana, qual a diferença? Qual a diferença? Não é o mesmo tipo de cuidado da relação materna-paterna com aquele que aceita o Senhor Jesus, aquele que está lá fora? Aquele que está lá fora, portanto, é alguém que está na fase pré-embrionária, ainda não foi concebido. Resta-nos ir, concebê-lo a nova vida, e uma vez que isso acontece, qual a próxima tarefa? Pega o bebê e põe na lata de lixo? Pega o bebê e deixa na maternidade, no abandono, no orfanato? Não, aí seria crueldade. A gente acha isso sobre a maternidade, mas esquece que esse é o mesmo projeto do Senhor quanto à formação do projeto do Senhor. Portanto, a ordem que o Senhor Jesus nos dá é uma ordem completa, plena. Não basta apenas soltar as palavras pelo ar. Envolve um relacionamento que se cultiva com o tempo. Não é isso que acontece na nossa igreja? Por exemplo, agora de manhã, qual dessas etapas está acontecendo? Essa é a terceira, não é isso? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Por quanto tempo? Quando que termina a terceira fase? Veja lá o verso 20. Põe de novo no verso 20. Vamos lá. Ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e esses estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então, quer dizer, ele prometeu estar conosco quando a gente estiver aí, né? A gente está ensinando, nós estamos aqui, e ele falou, vai nessa, porque eu estou junto com vocês. Ou seja, há um compromisso, ele está com a gente, estamos aqui ensinando, ele vai estar com a gente. Este 20 não tem validade, até o momento em que fomos levados para ele com os céus. Portanto, quando que termina o nosso tempo de vida cristã? De aprender. Quando? Nem no céu vai terminar isso. Sabe por quê? Porque lá no céu nós vamos ter um professor mestre, o Senhor Jesus, que vai nos ensinar tantas coisas que certamente nenhum de nós aqui sabe. E aí o ensino dele vai ser muito mais profundo, né? E eu acho que ele vai nos ensinar coisas que a gente jamais saberia. Muito bem. Entendendo qual é a base dessa história, agora que nós já entendemos a nossa obrigação básica, agora vem como ela se dá no conceito da palavra do Senhor. Em Atos, novamente, vamos lá comigo, Atos 1:8. Quando o Senhor Jesus disse o que estava em Mateus 28, onde que ele estava? Onde ele estava? No monte. Ele estava, vamos dizer assim, nem lá nem cá, né? Já tinha ressuscitado e já estava com um pezinho para cima, ele ia para o céu, certo? Ele estava aqui no mundo ainda. Ele disse, olha, dá para o poder, vão, tal. Aí, só que ele falou assim, mas espera uns dias, porque ainda não fui. Quando eu for, como diz lá em João 16, quando eu for, mandarei para vós um Consolador. Que é quem? O Espírito Santo. E aí, para que ele estivesse conosco todo o tempo, não é isso? Assim diz lá em João 16. Mas, ou seja, ele aqui no mundo, ele esclareceu a ordem, mas ele disse, aguarde. Aí quando chega em Atos 1:8, o que está acontecendo no contexto de Atos 1? Qual é o fato que está acontecendo ali? Se você for narrar a história, o que está acontecendo ali naquele contexto? Alguém sabe? Veja lá, se você olhar o verso, vamos dizer aqui, verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Quem foi elevado? Jesus. Então, antes de dizer o que está em Atos 1:8, qual era o contexto ali? Aconteceu o que naquela hora? Então, mas o que ia acontecer?
clássico aqui. Estavam recebendo o Espírito Santo. Não estava recebendo. O que estava dizendo? Não, ó, veja o verso 9. Quando Jesus dizia isso, vendo ele, vocês estavam olhando para ele, Jesus foi elevado às alturas. E uma nuvem recebeu, ocultando os olhos. Verso 10, estando com eles os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. E aí o que aconteceu então? O que era o fato aqui maior nesse contexto? Bem, eles estavam reunidos ali, Jesus estava falando com eles, mas acabou de falar ascensão de Cristo, ou seja, subiu aos céus. Era a despedida final, era o último momento de Jesus na terra. Agora os discípulos estavam diante dele, tinham dado aquela ordem lá em Mateus 28, pouco antes, naquele período de 40, 50 dias. Agora ele falou, vamos conversar aqui agora, eu estou indo embora, tchau, tchau. Agora vai ficar só vocês. E agora eu estou subindo aos céus. Depois que aconteceu, ele acabou de falar, subiu aos céus. Era a ascensão de Cristo. Mas no momento anterior à sua despedida, antes de falar tchau, se é que ele falou tchau, né? Se é que ele deu um abraço, beijinho, não sei. Mas aqui ele deu essa última palavra em Atos 1:8 que está registrado, que é: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se você olhar, qual é a primeira informação que está dizendo desse versículo? A primeira informação: recebereis o poder do Espírito Santo. Já tinha acontecido isso? Não. Se você olhar no verso 5, veja um pouco antes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Que diz o final? Não muito depois destes dias. Ou seja, já tinha acontecido? Não. Então, eles seriam batizados pelo Espírito, está dizendo aí? Pelo Espírito? Com o Espírito. Aliás, isso é só para desfazer um nó que eu já expliquei outras vezes aqui, né? Que o ensinamento de certas igrejas por aí é que as pessoas são batizadas pelo Espírito. Não existe nenhum lugar na Bíblia que fala isso. Qualquer igreja que disser para você batiza pelo Espírito, fala para mostrar na Bíblia. Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia. Sabe por quê? Você vai encontrar a expressão batizado com o Espírito. Porque esse é um entendimento totalmente diverso do que se ensina em igrejas pentecostais e não pentecostais, que ensinam que as pessoas são batizadas pelo Espírito. E tem gente esperando o batismo pelo Espírito. Isso nunca vai acontecer. Nem aqui nesse mundo, nem em lugar nenhum. Porque quem batiza é Jesus. E o Espírito não batiza ninguém. O Espírito Santo nunca batizou ninguém e nunca vai batizar ninguém. Então, se alguém disser para você, eu fui batizado pelo Espírito, desculpa, mas o Espírito Santo não batiza ninguém. O único batizador é Jesus. E o verso 5 está dizendo isso. Porque, na verdade, João batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito. Espírito e água no mesmo elemento, né? Ou seja, elementos parecidos. E quem batizaria aquelas pessoas com o Espírito? O próprio Senhor Jesus. Jesus nos batizou com o Espírito, e aí ele tinha dito para aquele povo que eles aguardassem, que isso aconteceria e não muito depois desses dias. Se você olhar na Bíblia, quando isso aconteceu? No próximo capítulo. Aí vem Pentecostes, vem então, e o Senhor Jesus manda o batismo, para que então as pessoas sejam batizadas com o Espírito. Mas para que era necessário o batismo com o Espírito? Para explicar o que diz no capítulo, no verso 8 que lemos agora há pouco. Com o batismo com o Espírito Santo, eles receberiam o quê? Diz lá a primeira parte: recebereis o poder. Quem receberia o poder? Aqueles que fossem batizados com o Espírito Santo. Esses que fossem batizados com o Espírito Santo passariam a ter poder para... Aí vem a segunda parte. Muito bem, então, aí vem a questão. Primeiro vem a ordem. A ordem de Mateus 28 foi para... Não. A ordem não é ide. A ordem é fazer discípulos. Lembre-se, a ordem não é ide. A ordem é fazer discípulos. Fazer discípulos complementa. Batizá-los e ensiná-los a guardar todas as coisas. Não é isso a tarefa lá? A tarefa é fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a guardar todas as coisas. Esse é o composto da tarefa, não é o ir. Porque, senão, só a gente pode pensar assim, quem vai em algum outro lugar distante que estaria fazendo isso. Não. Enquanto estamos aqui, fazendo essa tarefa. Muito bem. Só que a primeira pergunta era, mas será que eu tenho capacidade para fazer isso?
Essa é a primeira pergunta, já, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Aí vem Jesus e fala assim, peraí, discípulos, 11, aguardem que ainda não está tudo pronto. Estou explicando a tarefa. Mas vocês vão precisar de poder, certo? De capacidade. Aí vem Jesus, poucos dias de subir, e disse o quê? Daqui uns dias vocês vão receber o Espírito Santo, e com este Espírito Santo vocês terão também poder, não é isso? E aí viria a tarefa, portanto, nós temos o Senhor Jesus, a tarefa e a capacitação para executá-la, certo? Alguém pode dizer assim, eu não consigo? Sim, se ele tiver bom poder, ele não conseguiria. Muito bem. E dentre os discípulos? Dentre os discípulos, dentre os salvos em Cristo, alguém poderia dizer que não consegue? Por que não? É o Espírito Santo. Todo salvo, uma vez que aceitou o Senhor Jesus, um dos fatos que acontecem inerentes, próprios ao ato de ser salvo, é receber o Espírito Santo, não é isso? Isso está em Efésios 1:13 e tantos outros textos. Então, todo salvo recebe o Espírito Santo no ato da sua salvação. Portanto, qual é a condição de todo salvo? Se transforma um discípulo habitado pelo Espírito Santo, certo? Muito bem. Quem pode dizer que não tem poder para cumprir essa tarefa? Só aquele que não é salvo, não é isso? Porque todo salvo tem esse poder. Muito bem, qual era a tarefa? Vamos voltar agora ao contexto. Atos 1:8, qual era? Fazer discípulos. Sim, mas aí Jesus explica como. Agora vem a minúcia, a sintonia fina de como fazer isso. Veja lá, Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e... Muito bem. Agora Jesus está explicando como é que se faz discípulos. Como que a gente faz isso? Alguém fala assim, mas pastor, Jesus falou para fazer discípulo, discipular, batizar, discipular, mas eu não sei fazer isso. Eu não consigo, eu não sei lá. Aí Jesus diz, não, o poder aqui, certo? Não, o poder. Aí, mas ainda não sei como fazer, como que eu executo isso, como que eu faço isso? Então, como se faz discípulos? Como se leva uma pessoa a tornar-se um discípulo efetivo? Na minha vida, na sua vida. Eu não sei como fazer, mas o princípio disso é o quê? O seu próprio testemunho. Ou seja, aconteceu com você? Então, conte para os outros. É isso. Ser testemunha, não é isso? Quando você chama alguém para ser testemunha a seu favor, no casamento, pode ser, ou num evento, num acidente, o que a testemunha faz? Ela vai narrar aquilo que ela conhece, não é isso? Vai narrar aquilo que ela aconteceu assim, foi isso e tal, e foi assim, não é isso? Isso é ser testemunha. Muito bem. O que é ser testemunha, então, do Senhor Jesus? É contar das experiências que Cristo ensinou. Muito bem. Um dia ele me salvou. Ele transformou a minha vida. Eu fui salvo. Eu era um pecador, me rendi aos pés do Senhor Jesus. Naquele dia eu me entreguei e ele me salvou, certo? Isso é o fato principal que eu tenho que testemunhar. Não é dizer assim, não, mas ontem estava faltando água em casa, eu orei, sujou água na torneira. Não que não seja denso isso, mas não é esse o testemunho principal da sua vida. Eu estava desempregado, aí eu fui e tal, bati uma porta e finalmente caiu um emprego na minha vida, eu vou ganhar $milhões. Ótimo, que Deus te abençoe, mas esse não é o seu principal testemunho, é? Não. Até porque nós estamos falando de coisas passageiras e de coisas eternas. O testemunho que interessa ao Senhor Jesus é: você foi salvo? Se você foi salvo, deixe que os outros saibam. A sua vida foi transformada? Que as pessoas ao seu redor saibam que você foi transformado. Este é o testemunho que leva a outra pessoa a reconhecer Jesus e também se tornar um discípulo, né? Então, eu sei que a gente gosta de compartilhar muita coisa da nossa vida, mas a principal notícia, o principal evento, a principal ação do Senhor nas nossas vidas é que fomos salvos pelo Senhor Jesus. Amém. E isso é ser testemunha. Muito bem. Aí vem agora o local. Lá em Mateus 28, Jesus dizia lá em Mateus 28, que pregar o evangelho aí, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é isso? Aliás, isso é Marcos 16, 15, mas coloca lá, por favor, de novo, Mateus 28, a ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu citei Marcos 16, 15, que fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se você olhar sobre o espaço físico,
onde é e para quem é que nós devemos pregar ou ser testemunhas? Alguma restrição de espaço, de local, geográfico? Não, todo lugar, é isso? E aí, aqui fala a toda criatura, certo? Lá em Mateus 28 fala de todas as nações, é isso? Então, veja aqui as relações, ó. Mateus 28 fala de todas as nações. Aqui em Marcos 16 fala toda a criatura. E Atos 1:8 fala 4 lugares. Quais são os 4 lugares? Os 4 na ordem. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. O que Jesus quis explicar com esses 4 locais? Onde eles estavam? Onde eles estavam quando Jesus falou isso? Em Jerusalém. Então, Jesus estava dizendo primeiramente o quê? Começa onde? Jerusalém. Aqui, onde vocês estão, certo? Aqui. Só que ele disse também toda a Judéia, a região. A região em volta. Então não era só a própria localidade, mas envolvia toda a região. Samaria. Santo André de Adão. Na verdade, o Samaria aqui, ele tem 2 aspectos. Samaria era uma região distinta de Israel, e lá, na verdade, moravam aqueles que Israel não gostava. Por isso Jesus colocou Samaria. Entre Samaria e Israel, no caso, Judá, havia uma guerra sobre a origem dos povos. Né? Eles discutiam sobre, não, eu sou de Deus, não, você que é de Deus, e assim por diante. Né? Havia uma discussão sobre quem era melhor diante de Deus. Então Samaria, na verdade, representava aquele grupo e aquela região onde os judeus, inclusive os israelitas, evitavam até passar por lá, porque não gostavam de Samaria. Por que Jesus incluiu justamente Samaria? Queria criar uma... Você tem barreira contra pregar os samaritanos? Por quê? Todas as nações, certo? Inclusive aqueles que a gente não gosta. Pode ser que você não gosta da sua sogra, espero que não. Pode ser que você não gosta do seu cunhado, né? Pode ser que você não gosta daquele que vai filar o almoço na sua casa daqui a pouco, né? Pode ser que você não gosta daquele que vai pedir dinheiro. Pode ser que você não gosta da vizinha chata. Rapaz, eu tenho uma vizinha chata, viu? Brincadeira. Quando você acha que ela esqueceu, né? Porque aparece mais um. Aí você já viu aquela vez que estava lá em casa, né? Aí chegou lá o pessoal, falou lá que ela tinha mandado um grupo para fiscalizar na casa e tal, né? Aí depois a ministra estava lá e falou assim, pastor, nós temos que orar com essa vizinha, né? Porque essa vizinha estava precisando de Jesus, por isso tem que orar, sabe? Porque a gente pensa sempre no 38, mas Jesus é mais eficiente. Brincadeira, lógico, vou matar a vizinha, né? Mas ela, para mim, é minha só Maria. Eu não sei se o nome dela é Maria, mas pode ser só Maria, tudo bem, né? O pessoal orar para ela, dar um testemunho para ela. Mas então, Samaria, além de ser uma outra região, mas também representava um povo que Israel não tinha a menor afinidade. E sabe, quando a gente olha nesse aspecto, nós temos diversos povos nesse mundo que nós queríamos que explodisse, né? Inclusive aqueles que explodem por conta própria, né? Quando você pensa aqueles radicais islâmicos, né? Que vêm com bomba, dá vontade de que exploda, né? Assim como algumas penitenciárias desse Brasil afora, né? Era melhor riscar um fósforo. Mas você sabe, ao invés de explodir esse mundão afora que a gente não gosta, Samaria precisa também ser alcançada. Como? Pelo testemunho. Aí vem o alcance maior, que era Jerusalém, Judéia, Samaria e os 4 fins da terra. Qual é o limite geográfico da ação que o Senhor estabeleceu, portanto? Nenhum. Toda a terra, todos, sem exceção. Então, o que significa isso? Que você e eu, quando nos tornamos discípulos do Senhor Jesus, nos tornamos responsáveis por toda a nossa geração hoje, para que eles conheçam sobre Jesus. Amém? Este é o princípio da obrigação que o Senhor estabelece para todos os seus discípulos. Somos responsáveis por toda a nossa geração. Em que lugar? Aqui, vamos pensar assim, Mogi Ramos, Jardim Hollywood, ou onde você mora, a sua Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Nesse momento, simultaneamente, você é responsável
por todas as pessoas que vivem no mundo agora e precisam conhecer sobre o Senhor Jesus. E aí? Como fazer isso? Alguém vai dizer assim, não tem capacidade para fazer isso. Não. Existe poder. E esse poder foi dado pelo próprio Senhor através do Espírito Santo. Muito bem, aí começa então o significado da obra missionária. Mas é importante a gente entender, afinal, qual a diferença sobre evangelizar e fazer missões? Qual a diferença? A palavra evangelizar significa o quê? Falar de Cristo, o amor de Cristo, né? E aliás, em 1 Coríntios fala que o Evangelho, 1 Coríntios 15, fala que o Evangelho mesmo é o quê? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas. Qual é o pilar base do Evangelho? Põe lá, por favor, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. O que é o Evangelho? A gente acha que o Evangelho é um monte de coisa. Não, mas o Evangelho é uma coisa só. Olha lá. Também vos, aqui Paulo está dizendo na igreja de Corinto, também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Está vendo o singular? O Evangelho. Estou explicando para vocês o Evangelho, está dizendo. Que já vos tem anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Vocês já sabem, já conhecem, já receberam, e vocês devem fazer disso. Próximo. Pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como o povo tem anunciado, senão é que cresce em vão. Então, se vocês receberam, então é isso aí. O que é? Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por todos os nossos pecados, segundo a Escritura. Então, primeiro, o Evangelho começa quando a gente compreende o que é o conteúdo dele. Qual é a mensagem do Evangelho? Só tem uma mensagem do Evangelho, não tem duas. Não tem meia dúzia, não tem cada um diz o que quer. Não. O Evangelho é dizer, primeiramente isso, o fato. Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Então, quando alguém fala assim, vou evangelizar, então vamos ajudar as pessoas na rua com alguma tarefa. Não, isso é um apoio. Mas o Evangelho mesmo é pegar aquela pessoa e falar de quê? Cristo morreu pelos nossos pecados, certo? Primeira parte, segundo a Escritura. Próximo versículo. E que, segundo fato, primeiro morreu, certo? Segundo, foi sepultado. Terceiro, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é isso? Então, o que é o Evangelho? E aí, você continuar o verso 5, diz lá o que mais? Pode pôr o número 5. Ele foi visto por servos, aqui está mostrando que ele foi visto por todos. Mas, portanto, o Evangelho incisamente, bem esclarecido por Paulo, é falar sobre 3 coisas específicas. Uma sequência. Quais são as 3 coisas? Morreu. Se você não falar mais nada para alguém, você falar isso está sendo evangelizado. Aí você começa a evangelizar. Se você falar qualquer outro assunto, não está evangelizando. Certo? Qualquer outra tarefa não é evangelismo. A minha igreja é muito legal. Isso é evangelizar? Não. O pastor lá é chato, o pastor é legal, também não é evangelizar. Na minha igreja tem um monte de festa. Não. Olha, isso eu posso te ajudar. Não. Eu sei que a gente faz também com o nosso testemunho, aí é uma maneira demonstrada, mas o evangelizar significa falar que Cristo morreu, que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia. Mas morreu não à toa, ele morreu por nossos pecados. Então, evangelizar é apresentar a obra de Cristo que fez para que você e eu pudéssemos ser salvos. Isso é evangelizar. Muito bem. Aí Paulo antes diz o seguinte: isso não aconteceu com você? Então, se aconteceu com você, você vai dizer para os outros: aconteceu comigo. Fale para os outros sobre isso que aconteceu com você. Quando que você foi salvo? Alguém sabe dizer? Quando você? Que dia da vida? Sua história. Quando foi? Fala para mim, rapidamente. Lembra quando? Data, dia, época? Em fevereiro de 1990. 90, mais ou menos. 99. E a dela, quando foi? Tipo, faz quanto tempo? 22 anos. Só uma pessoa menina, você está com 2 anos, tá? 20 e poucos anos atrás. E a Silma, faz quanto tempo, Silma? Nossa, mas é terrível, né? E você, senhor querido? Em 2004. Sabe o dia e o... Exato, né?
Você, Raquel, sabe? Não sabe? E você, né, Carlos? Eu? 1999, em 3 de agosto. E o José? 2001. E o Davi? 1988. Nossa, velho esse, né? Velho esse, né? 1800 e quanto? 1800. Não, descoberta do Brasil já sabe. E o pastor Tomé? 23 de setembro de 73. Nossa, tem que ser bobo, meu Deus. Agora nasci, não é brincadeira. Eu aceitei Jesus 1970. 4 a 5 anos. Você aceitou assim, então. Você está velho também. Bem, o fato, evidentemente cada um deve se lembrar do seu momento. Eu sempre perguntava para mim que dia exatamente eu aceitei Jesus, eu não sei. O dia do calendário eu não marquei. Meus pais não marcaram. Mas eu sei o dia que foi. E eu sei que eu sentei à mesa, já contei várias vezes, com a minha mãe, embora eu estava preparando o almoço, e eu sentei e ali ela orou comigo e eu aceitei Jesus. Eu era uma criança de 4 para 5 anos de idade, no início de 1970. Eu já tinha sido ensinado e ali eu aceitei Jesus. Então, aí eu já tenho, se você tem esse fato no seu coração, dia, ainda que não seja a data exata, como eu tenho, mas se você um dia recebeu e foi salvo, o que é então que você tem que dizer para as pessoas? Um dia eu acreditei que Cristo morreu pelos meus pecados, foi sepultado, morreu a minha morte e ressuscitou ao terceiro dia e me deu uma nova vida. Isso aconteceu comigo há quase 50 anos atrás, 49 anos atrás. E eu sou salvo por causa disso. E você também pode ser salvo se você entregar a reconhecer seus pecados e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Entende o que é evangelizar? Então, a primeira pergunta aqui nesse contexto agora é o seguinte: quem pode evangelizar? Quem reconhece. Quem aceitou Jesus. Muito bem. Você consegue evangelizar? Você acha que é uma opção ou uma ordem? Uma ordem. Muito bem. Evangelizar, portanto, é uma ordem do Senhor Jesus a todos os seus discípulos. A responsabilidade de evangelizar é minha e sua. E eu faço isso com todas as pessoas, sem exceção, que estiverem à minha volta. Certo? Isso é evangelizar. Aí no contexto da igreja, a igreja ela vai criar caminhos ou canais para que o evangelismo aconteça, certo? De forma coletiva. Uma coisa é a sua obrigação pessoal, individual. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, você está no ônibus, você consegue falar de Cristo para alguém? Fale. Se você está no trabalho, na escola, no contexto, na praça, andando, qualquer que seja a sua circunstância, porque enquanto estão indo, lembra do texto que é ide? Enquanto você está indo para qualquer lugar do seu contexto, você usa aquela tentativa de falar de Cristo. Isto é a nossa tarefa essencial em todos os lugares que nós estivermos. E a igreja pode fazer isso coletivamente através dos programas. Então, eu disse, pastor, mas não tem muita experiência. Daí vem os programas. E aí nossa igreja tem um conselho ministerial que se dedica exclusivamente a essa tarefa. Qual é o conselho que se dedica exclusivamente a essa tarefa? Alguém sabe o nome desse conselho? Com exceção do querido pastor Tomé? Como é que se chama esse conselho? Não é o de missões. É o conselho de integração. O conselho de integração, do qual o digníssimo aqui é o próprio diretor, ele é o diretor do conselho de integração. O que é a integração? É integrar novas pessoas na igreja. É esse ato de receber pessoas novas. Que começa do evangelismo lá fora, trazendo pelo discipulado, que muitos aqui fizeram, e pelas demais áreas de envolvimento das pessoas do novo transformar-se num crente velho, no bom sentido, né? É transformar alguém lá fora, não salva, num crente fiel e firme. Esse é o conselho de integração, que começa pelo evangelismo, não é isso? Então, o pastor Tomé tem criado situações de, vamos fazer juntos? Você pode fazer de outra forma, vamos fazer juntos algumas tarefas? Isso é evangelismo. Muito bem. Agora, além do conselho que faço uma tarefa específica, cada um individualmente é responsável pelo seu próprio contexto de evangelizar. Muito bem. Agora, que diferença é isso de missões? Qual a diferença disso e de missões?
o que é missões, na verdade? Missão é quando você sai da sua zona de conforto e vai para outro. É isso? Sei. Acho que é o contrário da integração. A integração se chama para dentro da igreja. Tá? E? A missão leva a palavra de Deus a quem está em outro local. É isso? Muito bem. Missões, diferente de evangelismo? Bom, primeiro, a tarefa é a mesma, certo? A tarefa é a mesma. Evangelizar e fazer missões, nós estamos falando da mesma tarefa. Estamos falando de fazer discípulos em qualquer lugar. Só que um detalhe, você e eu, com a nossa rotina de vida, os nossos vínculos, trabalho, secular, família, onde moramos, qual é o nosso alcance? Lembra que Jesus falou? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, certo? Olhando assim uma perspectiva macro da vida hoje, até onde você consegue ir pessoalmente, sem sair dos seus vínculos, de trabalho, de vida, de local que você mora e tal, até onde você acha que você consegue ir? Você consegue fazer isso até os confins do mundo? Não. Você consegue Judeia, região inteira? Olha, é mais ou menos Jerusalém, e é mais ou menos, que só no ABC são 3 milhões e 500 mil pessoas, né? E nós temos nem meia dúzia de igrejas batistas fundamentalistas nesse 3 milhões e meio. Só a nossa Jerusalém já dá muito trabalho, não dá? Dá. Ele não consegue. E confins do mundo? Então, aí você olharia isso e fala assim, tarefa impossível. Jamais iria fazer isso. Aí você vai dizer assim, então, eu sou responsável só por aqueles que estão ao meu redor. É isso? Aqueles que eu alcanço com o braço. Se eu estou aqui, sentadinho aqui, e eu alcanço um Jovino, beleza. Então, estou fazendo minha parte. Mas se o Floresval, eu não consigo chegar lá, porque a minha Jerusalém, eu vou tocar a vida presa aqui, e o Floresval está um pouco mais distante de mim, e eu não sou responsável por ele, então? Porque a Bíblia nos diz sobre a responsabilidade que ela é simultânea com toda a geração, com todas as pessoas do mundo agora. Ou seja, dizem que o mundo tem 7 bilhões de pessoas, aproximadamente, não é isso? Quase 7 bilhões. Você e eu, você individualmente consegue alcançar, diz uma pesquisa, que você consegue influenciar até 70 pessoas na sua história, dependendo do tempo. Mais que isso, torna difícil um relacionamento direto, né? Até 70 e poucas pessoas você consegue influenciar as pessoas ao redor numa determinada época da vida. E 7 bilhões? Você ia dizer o quê? Possível? Impossível. Então, o que é missões? Olha o raciocínio que eu estou levando, a lógica. Levar para os lugares mais... Eu não consigo ir. Eu não consigo chegar lá. Mas a responsabilidade sobre aqueles deixa de ser minha? Não. Hoje pesa sobre mim a responsabilidade daqueles que estão ao meu redor, mas também com todos aqueles que estão além de mim. Como é que eu faço isso? Aí vem os nossos procuradores, os nossos representantes. Então, eu não consigo ir para o Floresval, como eu disse agora aqui, mas aí vem o Roberto e fala assim, eu consigo ir lá para o Floresval. Estou aqui com o Jovinho estou tentando falar com ele, convencer. Vamos forçar lá, posso ver se eu consigo. Estou aqui tentando ser esse ano o Jovinho, Aí eu estou aqui, nós estamos aqui fazendo discípulo, tal, para vir para o Ampório, rolando esse rapaz, essa família. E aí, estamos aqui, mas lá com o Floresval é longe demais, não consigo. Aí o Roberto disse, não, peraí, eu vou lá com o Floresval. E a turma dele toda, e olha que é grande a família dele, só ele já é um conflito do mundo ao redor. Aí vem o Roberto e fala assim, eu vou, só que é o seguinte, eu não consigo ir sozinho. Sozinho eu não aguento, certo? Porque como é que eu vou deixar meu trabalho, vou deixar minha casa, como é que eu vou deixar minhas coisas para ir falar com o Floresval que mora lá no Capundó do Júlio? Pô, eu estou aqui no trabalho, minha vida secular, minha família, uma casa, uma mansão, o Roberto mora, brincadeira, né? Que Deus abençoe ele, enfim, uma vida abençoada, o trabalho dele, né? Está lá na sua oficina, que Deus abençoe e multiplique sempre, né? Mas um dia ele falou assim, não, eu vou lá nos parentão do Floresval, não sei na onde. Vou abrir mão de tudo, vou abrir mão do meu trabalho, vou abrir mão desse local da minha casa, vou juntar minha esposa, meus filhos, e nós vamos lá onde o Floresval está, porque já que o fulano, o Antônio não pode, os demais não podem, eu vou lá. Só que é o seguinte, alguém tem que pagar a conta, alguém tem que me ajudar. Sozinho eu não consigo.
Bom, eu sou advogado. E eu já prestei serviço para algumas pessoas que eu tive que ir longe. Aí eu falava assim, olha, é o seguinte, eu vou, mas você vai pagar meus honorários? Eu vou ter despesa de viagem, eu vou ter despesas disso, processo, não, tá aqui a procuração, tal, fulano, eu, no meio, Antônio, bastante procurador para ir representar, e um contrato, tá aqui as suas despesas que você não paga, pode ir. Aí eu, né, uma letra, a conta tá paga, né, segurou as contas, deixa a mulher, né, pega na maletinha, ou fazer, porque pagou a conta, se é longe, vou de avião, paga pelas contas, né, mas ele está errado de exercer isso com alguém pagar nas costas dele? Não, qualquer um faria isso. Vai contrate um advogado, você vai por sua conta, você vai valer isso para ele? Ele vai fazer. Ah, que isso, rapaz, né? Ou chama um profissional de longe, dá a impressão de ser você, não paga as despesas dele, você nem, mas nunca. E alguns não entendem do missionário como é. O que é o missionário? É um Roberto da vida, que vai abrir mão da sua vida aqui, para ir em um local onde ele não tem razão de ir para lá, a não ser a obra, a não ser alcançar os floresvalvos da vida, e aí ele abre mão e a igreja fala assim, pode ir que nós estamos junto com você. Quanto vai ser a sua despesa? Você vai gastar X? Bom, vamos fazer aqui uma vaquinha, vamos fazer uma oferta aqui, vamos sentar esse homem. Enquanto ele estiver lá, ele está por nossa conta, porque ele é o nosso representante. Ele está lá porque está deixando tudo por causa da obra que é evangelizar, e ele está abrindo mão da sua vida, dos seus valores, dos seus sonhos até então, porque decidiu fazer uma coisa na vida dele, que é evangelizar aqueles que nós não alcançamos. Qual a responsabilidade que nós teríamos com o Roberto num projeto desse? Então, qual o sentido de responsabilidade? Nós temos que suprir, não é isso? Aí o Roberto, estou usando o Roberto como exemplo, mas não que não possa ser, viu? Isso pode até ser, quem sabe, né? Deus está falando alguma coisa aqui, né? Estou brincando, Roberto, mas se for, é nosso apoio também. Aí o Roberto está lá, passa um mês, fala, não, vamos que vamos, sabe o cavalo paraguai? E vamos, pode ir, você vai ter tudo, que não vai faltar nada e tal. Passa um mês, nós estamos lá, né? O segundo, o terceiro, tá pesado esse Roberto, né? Rapaz, eu achava que ele era mais leve, né? Aí parece, um irmãozinho vê um celular novo na loja eletrônica, né? Nossa, que celular bonito pelo Mercado Livre, vou comprar esse celular, vou dar uma prestação. Deixa o Roberto em vez, né? Vou fazer outra coisa assim. Vou comprar um negócio, é o meu sonho. E o Robertão tá lá com a família dele, vai ganhar o dinheiro, pelo menos uma parcela de um celular. Porque a igreja começou a mancar com a resposta. E ele já foi, ele já está lá, ele já assumiu o compromisso, ele está lá, contando com as orações, com o dinheiro, aí chega uns aí e começa, né? Sabe, começa a levantar a mão, começa a ser irresponsável. Daí um pouquinho, o que vai acontecer com o Roberto? Falou, vou ter que voltar porque o pessoal falou que ia estar comigo, sabe aquele povo, né? Não, pode ir, pode, cara, eu pago tudo, eu sou responsável. Começou a, né, mancar para trás. Começaram a falar que eu ia estar representá-los, mas que representação nenhuma. Não sou representante de ninguém, porque me abandonaram lá. Aí vem o Roberto de volta, olha isso. Voltar, vai ter que procurar um emprego, né, ver se eu arrumo outra loja. Porque lá não deu, porque vocês servem. Que iam me sustentar para eu poder fazer essa tarefa que é nossa. Alguém tinha que ir, eu fui. Vocês falaram que ia segurar as cordas e não seguraram, eu tive que voltar. O que é missões? Aquele vai para quem fica. Então, missões é esse compromisso de quem foi. O missionário é aquele que vai. Quando a gente se compromete a sustentar, eu não sou missionário. Mas eu me comprometo com aquele que está fazendo missões. Amém. O exemplo aqui do Roberto, mais uma vez, usando como exemplo, se o Roberto foi, ele é o missionário, certo? E nós somos os seus sustentadores, certo? Eu estou participando da obra missionária através do nosso representante que está lá na Casa do Chapéu, perto dos familiares do Floresval. Ele é o nosso representante. Nós estamos sustentando ele, orando todo dia, Senhor, ajuda que o Roberto não desanima, né? Senhor, ajuda que ele tenha o que falar, ajuda que ele tenha o que falar na boca dele, ajuda que ele consiga alcançar mais pessoas, Senhor, dá os recursos para ele, a nossa igreja mais algumas, ajuda ele a continuar. Isso é sustentar missões, certo? E ao mesmo tempo, tudo bem, não podemos falhar, porque se o Roberto desistir, a responsabilidade volta para mim, não é isso? Porque se ele
voltar, o que vai acontecer? Falhamos juntos. Não é isso? Falhamos juntos. Então, sustentar o missionário que está lá é a nossa responsabilidade para que cumpramos a tarefa que é todas as regiões do mundo simultaneamente. Muito bem. Então, qual a diferença sobre evangelizar e ser um missionário? Qual a diferença? O evangelismo depende individual, né? E as missões é coletiva. Tudo bem? O que mais? Todo mundo é missionário? Não. Quem é o missionário? Aquele que vai representando a gente. É isso? Muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar o Roberto, não é o Roberto, ele fala que vai. Aí ele fala para a nossa igreja, ó, estou indo, tal, Deus me chamou, eu vou, tal, estou indo. Só que é o seguinte, a nossa igreja fala assim, rapaz, a nossa igreja não vai conseguir sustentar você e sua família sozinho, não. Não é isso? Imagina, você acha que a gente conseguiu sustentar o Roberto e a família sozinho? A nossa igreja é pequena para isso, né? Aí sabe o que acontece? Aí pega, a nossa igreja está aqui, aí pega e vai na outra igreja irmã nossa, lá na vizinhança ou em outra região. E vai lá apresentar o mesmo projeto. Ó, Deus me chamou, estou na igreja tal, mas eu estou indo para tal lugar, e vocês podem me ajudar? Aquela igreja lá, assim, ó, você não é da nossa igreja, mas a gente confia na sua igreja, né? A gente vê o seu testemunho, não, vamos te ajudar também. Aí já tem a nossa igreja e uma segunda, certo? Aí ele vai e percorre uma terceira, uma quarta, uma quinta, aí ele junta, ele vai gastar um tempo fazendo isso, não é? Porque as igrejas se reúnem no domingo, aí vai aqui, vai da outra, gasta aí às vezes um ano visitando igrejas, aí levanta um dinheiro razoável, aí fala, agora estou pronto para ir, certo? Agora eu já tenho um apoio de 10, 15, 20 igrejas, cada uma vai me dar tanto, eu já consigo sustentar minha família, fui! Aí ele vai, aí ele está lá, passa um ano, passa 2, aí começam os irmãozinhos a desanimar. Aí começa a desanimar, um pouquinho para o missionário está voltando, um dia eu vou ficar lá porque faltou sustento. Agora, portanto, de onde vêm os recursos para sustentar os missionários que estão nos representando lá naquelas regiões que nós não podemos ir? De onde vêm os recursos? Das igrejas. Muito bem. Mas qual o dinheiro? As ofertas nossas. Só que tem um detalhe. A igreja aqui, não sei se você sabe, precisa ter despesas. Ela paga aluguel hoje. Hoje ela paga quase R$3.000 de aluguel. R$2.870 de ocupação. Ela tem despesas de água, energia, limpeza, enfim, operação, café, luz, enfim, tem um monte de coisa aqui, né? Essas despesas da igreja precisam ser cobertas, né? A construção que a gente está fazendo. Esse dinheiro, essas despesas que a igreja tem, que nós usufruímos aqui, são pagas através dos nossos dízimos e ofertas. É isso? A igreja junta, você põe aqui, deposita, pega esse dinheiro, vai lá no envelope, dízimo e oferta, seja como for, entra no caixa, vai na conta, o Alex é o tesoureiro, ele vai lá, faz a conta, a planilha, paga isso, paga aquilo, débito automático, enfim, paga as despesas. Bom, e com esse dinheiro não dá para fazer missões. Dá. Não, porque a igreja ela tem as suas próprias despesas, os seus programas, os seus compromissos internos. Então, como a igreja vai fazer missões se o dinheiro que ela tem é para que ela se sustente, se autossustente? Então, é preciso uma nova fonte de entrada, uma nova fórmula de entrada de dinheiro. Então, se eu estou dando os meus dízimos e as minhas ofertas, que participação eu estou tendo com a obra do Senhor? Não, eu estou sustentando a igreja, sustentando os projetos do ministério dessa igreja. Quando eu dou meus dízimos e ofertas reais, eu estou sustentando essa igreja, certo? Os projetos dessa igreja. Mas eu estou fazendo missões? Não. Estou participando de missões? Não. Como que eu participo de missões? Aí, a gente participa de missões. Fazendo isso aqui, ó. Uma vez por ano, esse papelzinho é distribuído na igreja. Uma vez por ano, nessa época, temos uma conferência missionária. Uma vez por ano, esse papelzinho é distribuído. E ele diz o quê? Você consegue pôr na tela? Diz assim, ó. Compromisso de fé com missões. Diz isso. Diz assim, comprometo-me pela fé, além de ser fiel com o meu dízimo, observe bem, a investir financeiramente na obra missionária, através dessa igreja, com o valor mensal de todo dia, de cada mês, iniciando no mês de
Você vê que tem um monte de espaço. E você viu que não tem lugar para pôr nome. Não interessa o nome. Então, sabe o que acontece? Uma vez por ano, e agora no final desse mês, já passou. No último dia, domingo desse mês, esse papelzinho aqui vai estar à disposição de todos a partir de hoje, vai estar lá. Você vai preencher, você chegar em casa, orar com a sua família, pensar assim, bom, o que eu vou fazer para participar disso? Se eu já dou meus dízimos de oferta, eu estou ajudando a igreja a se manter. Mas em missões eu não estou fazendo nada ainda. Estou orando. Não, mas peraí. Vamos fazer um pouco mais, os nossos representantes estão aí. Não sei se você sabe, mas nós já temos 19 representantes sendo sustentados por essa igreja. Não é só a nossa igreja, mas nós participamos do sustento hoje de 19 projetos missionários. Tem 9 aguardando na caixinha recursos, aguardando recursos para poder ser incluídos nos nossos sustentadores. Bom, aí você vai olhar, bom, eu posso dar, minha oferta que eu posso dar para missões, dizer que eu amo missões, e eu quero ajudar o missionário a ficar lá, eu vou colocar, além do meu dízimo, além da minha oferta regular, eu vou dar para missões R$5. Ótimo, é o seu melhor? É R$5. Mas esse é o seu melhor? Se não for o seu melhor, pense, ore mais um pouquinho, porque talvez não seja o seu melhor. Lembra daquela história da responsabilidade com Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo? Será que eu posso fazer isso dando o meu melhor quanto? Porque um Roberto da vida já deu o seu melhor, já. Tem lá 19 que já abandonaram a sua vida, como eu exemplifiquei no Roberto, e estão em todos os lugares desse Brasil e fora do Brasil, dando a sua vida, e eu estou aqui com a participação de ajudá-lo a sustentá-lo. Muito bem, eu posso dar R$5 no mês? Amém. Só que tem um detalhe, aqui o projeto é que você seja fiel por 12 meses. Janeiro a dezembro de 2012. 2020, vamos mudar de 2020, nós estamos 19, né? Atualiza a história. 2020, de janeiro a dezembro de 2020, de janeiro, 12 meses, eu posso ajudar e contribuir pela fé, não sei para onde vem, mas Deus vai me dar, pela fé eu vou dar tantos reais. Não vou dizer cifra aqui, porque eu espero que você surpreenda a Deus, ninguém sabe como dá quanto, né? Mas eu vou dar tanto porque eu amo missões, eu amo a obra do Senhor, porque eu quero ver mais homens e famílias entregando as suas vidas para a obra do Senhor e espalhadas por esse mundo. Então, porque eu amo missões, eu entendo que é a minha responsabilidade, eu vou contribuir fielmente para que aquele missionário jamais volte porque faltar na primeira vez. Muito bem. Aí você colocou o papelzinho aqui no final do mês. Fluxo. Chegou, vem o Alete, o pessoal fazendo missões, pega o papelzinho e vão somar 5, 10, 20, 50, 500, 800, 700 mil. Aí forma aquele valor. Não tem nome de ninguém, certo? Não vai ter cobrança, não vai ter boleto, não vai ter, fulano, não. É seu compromisso com Deus. Aí somou, deu X. Esse X, divide pelo número de missionários, é o que nós mandamos para missões. Hoje, você sabe quantos missionários, ou quanto a gente dá para missões de mês a mês? Bruno, sabe aquela página que dá para colocar? Hoje, os 19 missionários que a gente sustenta esses 19 missionários com uma oferta mensal de milhões, não, R$120 por mês. Agora é o seguinte, Roberto, com R$120 ia muito longe? Ia longe? Ia chegar no seu povo? Isso aqui não é só uma igreja. Aqui também tem 120 daqui, 50 outros, 100, e aí você vai juntando, né? E aí o que acontece? Então você juntar muitas igrejas. Agora, se o missionário está lá, entre o valor dele, tem 120, e a nossa igreja não manda, vai faltar para ele. Então, nós ajudamos 19 missionários, são cerca de 120, com os da casa, que são dois, o pastor Tomé e o pastor Silval, a gente dá o dobro, 240, uma fortuna também, né? Que nós ajudamos a compor a renda desses missionários. Muito bem, dá um total desses 19 missionários, vezes 120, que dois são dobraram o valor, de R$2.520 por mês. Esse é o valor de missões que a igreja manda todo mês. É isso que está na tabela lá? 2.520? A conta acho que é essa. Muito bem. Sabe quanto entra de missões todo mês? Quanto você dá? Não precisa dizer. Então, sabe quanto dá? E na verdade eu posso dizer para você que esses 2.000 e poucos reais que entra para taxa de missões, tem mês que é 2.400, tem mês que é 2.600. Esse orçamento de missões é mantido, sabe por quantos envelopinhos? 11 pessoas, ou 11 famílias. Apenas 11 dessa igreja colaboram com missões.
Por isso temos somente R$ 2.500, R$ 2.600 por mês, e por isso a gente só pode sustentar esses 19 missionários. Agora, entre esses, está fazendo o seu melhor? E aqueles que não estão fazendo, não fazem por quê? Porque não entenderam, não compreenderam, ou não assumiram a sua responsabilidade. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Bom, eu creio que a oferta, já disse domingo passado à noite, além de tudo é um ato de adoração, é um ato de fé, é um ato de amor. E quando nós nos comprometemos, Deus também vai nos dar o necessário para ofertar. Então, nessa manhã, eu quero deixar aqui o desafio. Você já entendeu o que é missões? E a responsabilidade que é que nós temos com missões da obra missionária. Então, o meu desafio nessa manhã é que você leve para a sua casa esse papelzinho, que seja um para cada família. Eu até acho que, de repente, se são 11 famílias que estão colaborando, até que é razoável, embora a gente tenha mais famílias do que isso. Mas se você está fazendo ou não, que você leve isso e considere lá na sua casa, no seu lar, diante do Senhor, Senhor, o que eu posso fazer pela obra missionária a partir de agora? Alguém fala, pastor, mas eu preciso esperar até janeiro para dar a minha oferta? Não, vai dar agora, hoje, amanhã, inclusive. Né? O desafio do orçamento é anual, mas, na verdade, desde que eu comecei a dar missões, sabe quantas vezes eu parei? Nenhum, cara, a não ser aqueles que eu não tinha dinheiro mesmo, como na rede do ano passado. Mas senão eu estou todo mês, não importa o orçamento, quando vai terminar. E a Cristina, nós colocamos um desafio no nosso coração, que esse próximo orçamento nós queremos dobrar o valor que nós investimos em missões. Sabe por quê? Porque eu creio na obra missionária. E eu amo o meu Senhor, e eu sei que o mundo está cada dia pior. E eu creio que Cristo está voltando. E tem um monte de pessoas morrendo sem Cristo em regiões além do nosso lugar. E o nosso desejo é que mais pessoas conheçam a palavra da verdade. E eu não estou indo lá, mas tem um monte de gente indo. Tem um monte de missionário indo. Tem um monte de missionário esperando recursos. E o que nós podemos fazer? Nosso desafio nessa manhã é, afinal, vamos investir naquele que está fazendo missões? Por isso se chama Programa de Investimento Missionário. Eu estou investindo para que outros falem no meu lugar sobre o Evangelho do Senhor Jesus naqueles lugares onde eu não posso ir. Amém? Considere em oração, considere o seu investimento, e que Deus multiplique os recursos da nossa igreja para o missionário. Esse material que eu passei para o Conselho de Missões, depois eu vou disponibilizar na internet, se alguém quiser. É um material mais completo, explicativo, sobre o roteiro todo do Conselho. Até se você, fica o desafio, se você tem interesse de fazer parte do Conselho de Missões, fale com a Crislane, ela é a diretora do Conselho, tem outras irmãs aí. Se alguém quiser fazer parte, lá tem um roteiro que você vai fazer. Na verdade, é fazer com que missões seja algo com uma atenção especial na igreja o tempo todo. Então, se você tiver interesse de participar desse ministério, fale com a diretora e tenho certeza que você pode ser uma bênção também. Mas, acima de tudo, ore e sustente a obra missionária. Amém? Que Deus abençoe. Vamos colocar em pé. E aí o nosso desafio de missões está aí. Sempre esteve, mas continua firme e forte. Mas além desse desafio, também temos o desafio de decorar versículos. E dessa vez é fácil, né, Silma? Põe aí, Davi, na tela. Dá para falar uma vez só e não esquecer, né? Vamos lá? Falar o versículo, depois a referência? Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. A referência gasta mais tempo do que o versículo. Então vamos falar de novo o versículo. Regozijai-vos sempre. Estejamos sempre alegres, contentes, também com a obra de Deus, para que possamos contribuir com Ele. Amém? E aqui nós viemos adorar a Cristo, porque Ele morreu por nós, Ele nos mostrou qual é o amor maior, por isso Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Enquanto a gente estiver cantando essa música, temos o nosso momento de dízimos e ofertas aqui, para que eles estiverem aptos, dispostos, interessados. E também o compromisso, quem já estiver interessado, Alex, coloquei o slide.
Ele falou agora, ele já falou tudo, então não vou falar muito mais coisa, mas está aí o compromisso. O Alex vai deixar ali na frente, a Crislane também. Comece a orar, a entender com Deus quanto você pode colaborar na obra dele para que possamos espalhar o Evangelho até os confins da terra, tá bom? Te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Nos levantamos aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Possa, como um exemplo aqui de gratidão a Deus, as ofertas, mas estamos aqui na igreja a cada culto, como um ato de adoração e entrega a Ele. Então, que a nossa vida aqui no altar de Deus confirme o que realmente temos interesse, de adorar a Cristo, porque por amor Ele morreu por nós, tá bom? Vamos se sentar? Agora, nosso relatório. Quem? Damares? Ela está em outro fuso horário ainda. Pode passar. Os aniversariantes, quem vai falar? O Guilherme. Nós vamos orar pelo filho da irmã Cida, né, pelo Marcos Vinícius, que ele vai fazer uma cirurgia amanhã, né, irmã? Terça-feira. Né? E oremos então. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pelo Marcos Vinícius, ó Deus, que o Senhor possa estar com ele na terça-feira, no momento da cirurgia, que o Senhor possa usar os médicos, ó Deus, em seu favor. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. O aniversariante dessa semana, né, foi o Guilherme, mas ele não está aqui. Então, parabéns ao Guilherme, que Deus abençoe. Queria, acho que pulou um slide, mas chamar o pastor Mark. Ele foi numa viagem lá, onde? Com o pastor Silval? Onde que é? Que a gente mandou ele? Ih, não estão lembrando para onde mandou o cara? Ele foi por nós lá em Poços de Caldas e o pastor Marcos esteve com ele. Isso. Muito bem, bom dia. A gente foi lá segunda e terça. Foi uma viagem bem rápida, mas realmente foi uma bênção para estar com eles. A gente conheceu. Ele me perguntou no início, pastor, o que você quer ver aqui? Você quer fazer uma viagem turística? Eu falei, não. Estamos aqui para visitar você. Querer conhecer, sabe, os seus planos, queria ver a visão de vocês, né? E, na verdade, a gente viu bastante coisa na cidade,
Mas o que toca nos nossos corações, realmente ele tem essa família são fantásticos, na verdade. Ele tem uma visão para aquele lugar onde eles cresceram. Onde o pastor e a sua esposa, eles cresceram lá. Nós conhecemos o pai do pastor Silval, que realmente foi bem bacana para conhecer ele. E a gente só sentou e conversou, vamos dizer. E eles estão nesse processo e plantando essa igreja lá, conhecendo as pessoas. Realmente várias pessoas já aceitaram Jesus. Eles não começaram os cultos ainda, né? Cada domingo, porque por algumas razões está faltando um lugar para se unir. Porque eu estava pensando, eu estava me imaginando que isso é um lugar bem fora não era uma cidade grande, é um lugar que provavelmente o aluguel é baratinho, mas não é. Ele falou comigo, mais ou menos, se você pode imaginar, me mostrou um salão, metade desse salão é nosso lugar aqui. Mais ou menos até a parede. Custa na faixa de 3 até 4 mil reais. O mensal. Então, mas Deus, com certeza Deus colocou o coração para ele voltar para lá. E Deus está abençoando. Ele está tentando, ganhar sustento cada mês. Ele queria falar com vocês. Ele agradece muito na ajuda de vocês também. Mas ora para ele, tá? Porque eles estão tentando, eles vão passar, acho que... Quando é a conferência na Esperança? Semana que vem, pastor? Ou em algumas semanas? No final de outubro, isso. Ele vai estar por 8 dias, acho que em São Paulo, para estar no congresso, aquela conferência das missões, em Igreja Batista Esperança. Acho que mais 3 ou 4 igrejas está marcado. Mas eu falei com ele, vocês têm ele me mostrou em cima, você pode ver a cidade inteira. O bairro onde eles estão morando, onde Deus está colocando eles para plantar uma igreja, só no bairro onde eles estão tem mais ou menos 60 mil habitantes. E um lugar que está precisando uma igreja. Quase toda a cidade lá são católicas, né? E são pessoas muito simpáticas. Cada lugar que a gente foi, realmente, são pessoas muito simpáticas. Pessoas que querem conversar, só que eles precisam ouvir, como o pastor estava conversando, anunciando sobre nossa promessa das missões, nosso compromisso com missões. Nós vimos ele mesmo essa semana. Ouvimos e a gente viu para nossos próprios olhos a visão das missões. Que nós estamos, como vocês estão investindo na vida desse casal, os filhos. Mas eles precisam eles estão precisando sua ajuda. Eles estão precisando o sustento. Nosso ministério está, graças a Deus, Deus está nos ajudando a sustentar eles também no nosso ministério. Só que nosso ministério, nosso sustento vai diminuir ano que vem, né? Porque nosso plano é para começar outras igrejas. Estamos ajudando ele. Eu vou ser honesto com você, R$1.000 por mês, mas vai diminuir para 500 ano que vem. Então eles estão precisando de recursos. Eles estão precisando mais igrejas que podem ajudar eles. Porque R$3.000 não é fácil. Não é fácil para achar, porque eles não têm recursos para alugar. Eu falei, pastor, se tivesse um sustento suficiente, eu ia já alugar um lugar, porque tem pessoas. Só que eles não têm um lugar para se unir. Pode se unir na garagem, mas onde eles moram não tem maneira para se unir lá, né? Então, ora para eles. Mas realmente Deus tocou nossas coisas. Eu falei, pode contar conosco. E eu sei que você pode contar com a tua igreja, a Igreja Batista em São Bernardo. Amém? Que estão orando para vocês. Todos os cultos, especialmente este mês. Eu falei com eles segunda-feira. Eu falei, pastor, nós estamos no mês das missões. Então, com certeza, eles vão anunciar seu nome com os outros missionários todos os domingos. Então, Deus está abençoando essa família atrás de vocês. Amém?
Então nunca esquece isso, tá bom? Olha eu aqui outra vez. Bom dia a todos. Nós estamos promovendo, né, nós vamos promover uma competição, né? E essa competição, na verdade, é para nós lembrarmos, né, dos nossos missionários. Nós estamos no mês de missões, né? E nada mais é de nós realmente lembrarmos dos missionários que nós estamos sustentando, né? E também aqueles missionários que nós já aprovamos em assembleia, mas que infelizmente ainda nós não conseguimos enviar sustento, né, para eles, né? Então, essa é a nossa oração, para que realmente neste ano, né, que virá, né, que nós possamos realmente, já aprovado em assembleia, né, pela igreja, que nós possamos ter condições de sustentar mais esses projetos missionários, tá? Então, vai ser o seguinte, neste momento, ninguém mais pode colar, tá? Então, pode fechar os seus celulares, porque no grupo da IBI nós passamos alguns missionários, né? Então, não vale colar. Vai ser quem souber mesmo, individual, tá? Quem souber, levanta a mão. Tá bom? Levanta a mão para eu ver quem levantou aí a mão primeiro, para responder as perguntas que eu vou fazer aqui, tá bom? Então levantando a mão, aí você pode responder. Antes de responder, levanta a mão para eu verificar, tá? Para não virar bagunça. Lembrando também que valerá ponto, né, para a pessoa que souber mais versículos da semana, tá bom? Então, aquele versículo que nós colocamos semana passada, quem já memorizou, quem já colocou no coração, já fala com a irmã Silma, tá? A Silma vai anotar seu nome e vai valer alguma pontuação, tá bom? Os versículos que vai ser agora, nesse domingo que vem, são versículos bem fáceis, né? Bem pequenininho. Quem não souber, gente, aí vai ficar complicado, hein? Então, já vai falando para a irmã Silma, né? Já memoriza, já vai comprar ela para ela anotar, tá bom? Eu vou pedir ajuda para alguém anotar quem for respondendo. Quem pode me ajudar? Irmã Damares? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Quantos projetos missionários nossa igreja sustenta financeiramente? 19? Será que está certo? Pelo menos isso, acho que está certo. Está certo? Será? Eu acho que eu coloquei errado então, né? Acho que faltou o pastor Silval, é isso mesmo. 19, gente. Eu que esqueci do pastor Silval, ele falou 19, agora eu lembrei. Eu ia colocar 18. Certo? Obrigado, viu, Roberto, por ter vindo. 19, isso mesmo. Pelo menos alguns escutaram a aula. Não vale levantar a mão agora. Ok, próxima pergunta. Dos 19, quantos e quais países? Ali, levantou. Venezuela e Índia. Venezuela, Índia, Chile. Não, peraí. É ele ainda. Venezuela, Chile. Então são 3. 3? É isso, Bruno? Respondeu para ele, gente. Respondeu para ele. Volta para o José Carlos, então. Então são 4, gente, tá? É o Brasil, claro, óbvio, né? Não vamos esquecer da gente. Chile, Venezuela e Índia, tá? Esse dentro dos 19, tá bom? Então o José Carlos e o outro foi o Roberto. Ok, essa é facinho, hein? Quantos projetos já aprovados na espera? Sueli lá atrás. 9? 9? Roberto? 8. 8.
8 projetos, gente. Mais um pontinho aí pro Roberto. Ok, agora vamos lembrar então. Não, ainda tem mais uma pergunta, vamos lá. Quais os nomes ou siglas das missões dos pastores apoiados por nossa igreja? Esse eu duvido alguém lembrar, hein? Mas é importante. Alguém? Ah, Cristina. AME, RIB e CBB, isso mesmo. Então tá aí, ó. É a AME, tá? Que significa Associação Missionária Independente. A CBBN, que é Comunhão Batista Bíblica Nacional. E a MBIB, que é Missão Batista Internacional Brasileira. Essas são as 3 missões que atualmente faz parte dos nossos missionários, apoiados por nossa igreja. Ok. E agora, quem será essa? Quem levanta a mão? Lúcia? Célia. Ok. Qual o nome? Célia. Ponto para... Ô Alex, mulher de pastor não guarda, né? Não vale? Vamos excluir as mulheres dos pastores? É daqui, ó, que estão me sussurrando. Então, vamos ouvir a igreja. Então, excluídas as mulheres pastores. Pastores e esposas. Pastores e esposas, ó, fora, hein? Pode sussurrar, né? Nem sussurrar, hein? Não pode não. Então vamos lá agora. Próxima questão aí da série. Esposa de qual pastor? Não vale sussurrar, hein, pastor? Não. Quem levanta? Ele pregou aqui já. Quem levanta? Leonilson? Muito bom. É isso, Leonilson? Certíssimo. Pronto para a irmã Adriana. Tem mais uma coisa aí, hein? Vamos ver. Qual projeto? Levanta a mão antes de responder, hein? Para eu ver. É bom demais. Mas tem que falar o lugar. Pedregulho. Não. São os 3 Bs que o pessoal brinca. O pessoal brinca de 3 Bs, né? Não, mas não, é não. mesmo, né? É o Crédito Mineiro. Falou aqui, Quem ó. falou? Rian. O Rian? Aê, Rian. Sussurrar pra você, né, Rian? Beraba, Uberaba. Pontinho aí pro Rian. E esse, gente? Quem levanta a mão? Qual o nome? Ó, foi mandada a foto aí no grupo, hein, essa semana. Ninguém prestou atenção, hein? Não? Não? Acho que nem os pastores aí lembram, hein? Pastor lembra? Então pode falar. Só fala então, não vai valer o ponto. Sandra. Ela sabia. Não sabia não. Ok, próxima questão, hein? Esposa de qual pastor? Guaraci. Isso aí, ponto para Adriano. E o Guaraci, pastor Guaraci, está em qual projeto? Muito bom. Mais ponto para Adriano. Ok. E agora? Agora são os filhos, hein? Quais os nomes? Esse é difícil, né? Quais os nomes? Nem o pastor deve saber. Lembra? Alguém? Alguém? Cristina sabe de tudo. Você sabe, pode falar, mas não vai valer ponto. Ninguém sabe. Beatriz e Josué. Exatamente. Josué e Beatriz.
tá? Próxima pergunta, filhos de qual pastor? Castan. Hã? Castan. Castan, não? Vamos ali primeiro, né? É o Cauã. Ponto pro Cauã. Então é Josué Amaral, que está em qual projeto? Cri. Tem muito disso lá, inclusive. Hã? É lá, mas tem que ser específico, gente. Projeto. É isso mesmo, gente. Vai. Valeu. Grande Manaus, tá? A cidade mais bonita do Brasil. Adriana. Aqui tá, hein, Adriana? Ok. Então acabou, gente, por hoje, tá? Por hoje acabou. Isso é apenas uma competição, mas é uma competição para a gente realmente lembrar, né? Os nossos missionários. Muitas vezes a gente passa aqui, todos os domingos, né, em culto de louvor, a gente ora por eles, mas depois, durante a semana, a gente acaba esquecendo, né? Do nome da família, dos seus filhos, né? Então é importante nós estarmos lembrando, né, dos nossos missionários, esses valentes guerreiros, né, que deixaram tudo, né, para fazer a obra do nosso querido Deus. Então, que nós possamos, não somente aqui em competição, mas no nosso dia a dia, lembrarmos dos nossos queridos missionários. E também aproveitando, né, não sei se já falaram, né, nós estamos no mês de missões, então é importante, né, o compromisso vai estar ali, né, ali no suporte, ali no corredor. Leve para suas casas, orem a Deus, né? E aquilo que Deus colocar em seu coração, né? Venha, né, no culto, coloque no gasofilaço, para a gente depois, né, nós realmente colocarmos o orçamento para os nossos queridos missionários, ok? É isso. Então, antes da gente encerrar, alguns avisos. Nossas programações regulares, todos domingo aqui, 9h30, à noite, 19h, culto de louvor e adoração. Nós estamos novamente repetindo, mais uma vez, de novo, tudo isso para ser redundante, nosso mês de missões em setembro, para entendermos a importância do que é missões, espalharmos o evangelho até os confins da terra, através dos nossos missionários e para as pessoas que estão indo por nós, tá? Então, nós vamos aqui encher vocês todo culto, todo dia, no WhatsApp também, no Facebook, sobre isso, sobre missões, para entendermos a importância. O Conselho Infantil já está aí começando a se mexer para o Dia das Crianças, falta 28 dias, mais ou menos, um mês para o Dia das Crianças, que nós temos feito e não falhado nos últimos 8 anos. Esse vai ser o 8º Dia das Crianças que a gente está fazendo aqui na nossa igreja. Tem cada ano sido mais interessante, mais agregando crianças no nosso bairro, pessoas estão conhecendo nossa igreja através do Dia das Crianças e também nas nossas peças, dramatizações. Nossa igreja está sendo conhecida no bairro Judéia, Samaria, por causa de eventos como esse. Então, o Conselho Infantil já está aí chamando interessados em participar, em colaborar com esse dia, que é uma grande alegria para a gente, aquele monte de crianças aqui ensinando a palavra, e também alguns pais que ficam ali sentadinhos no cantinho, mas estão lá ouvindo também, é sempre importante. Então, aqueles que puderem colaborar, a Sueli e a Lúcia já estão organizando, converse com ela, e a gente vai trazer mais atividades aqui do que será feito, tá bom? Fora isso, o Conselho de Atividades Especiais, a Senat, está por aí agora, ela está promovendo uma reunião hoje, após o culto, com aqueles que já participam do conselho e também com aqueles que têm interesse em participar desse conselho, que são eventos, decoração, cozinha, recreação e dramatizações. Então, quem tiver interessado em participar ou quem já participa, eles vão ter uma pequena reunião agora após a EBD para discutir algumas ideias e participações nos eventos que têm acontecido na igreja, tá? Mas quem tiver interessado em participar em qualquer dessas áreas, converse com ela, seja hoje ou outro dia, tá bom? São esses avisos, pastor Tomé? Ok, vamos nos colocar de pé então. Que maravilha, hein, amados? É aprendendo das verdades bíblicas, né? Pai amado, muito obrigado. Teu amor tem sido a base da nossa alegria,
da nossa satisfação em poder sempre olhar para o Senhor e ver as maravilhas acontecendo na nossa vida. Obrigado, Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, a reunião que haverá agora, aqueles que não estiverem na reunião poderão estar no ensaio da peça, que Deus venha realmente abençoar nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo teu amor e tuas bênçãos derramadas sobre nós. Nos abençoe neste dia e nos traga a noite para celebrar e exaltar o seu santo nome. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Pode se assentar.